cedo, queria pregar sentado. Anda ali dali? Aproveitar que está um pouquinho cansado. E enquanto ele chega, nós vamos ficar em pé, nós vamos orar. Feche seus olhos, abre o seu coração. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado pelos louvores que nós cantamos nesta noite, pois aquilo que estava na letra, eu digo, o Senhor é merecedor. Agora, Senhor, nós queremos reconhecer a importância da Tua Palavra. O Senhor fez todas as coisas pela Palavra. O Senhor diz que a palavra é uma semente, então aquilo que o Senhor quer que apareça, que cresça na nossa vida, o Senhor coloca uma semente. E que a semente divina, hoje à noite, ela encontre cada coração como um solo fértil, como uma terra boa. E que a palavra não fique infrutífera, mas que ela possa produzir frutos que perdurem para a eternidade. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. E hoje eu vou aproveitar para sentar também. Eu queria te pedir para você pensar uma coisa extraordinária que você gostaria que acontecesse na sua vida. Pensou? Pensa nisso. Uma coisa extraordinária mesmo. Você quer pensar? Tem gente aí que está empolgada. Pensei mesmo. Mandei ver, pastor. Essa é super extraordinária. Amém? Pensou? Agora é o seguinte. Imagine que Deus fez essa coisa super extraordinária que você pensou realmente acontecer na sua vida. A pergunta é a seguinte: como é que você vai comemorar? Ah, pastor, eu ia alugar um carro de som e ele ia passar no bairro divulgando. Pensa aí, como é que você iria comemorar essa coisa aí super extraordinária que você pensou vai acontecer na sua vida? E aí, de repente, você vê que Deus fez. Como é que você ia comemorar? É uma coisa extraordinária. E é sobre isso que eu queria ver com vocês a passagem que está em João capítulo 9. Porque aqui você tem um milagre extraordinário que deveria ser comemorado como? Com euforia. Deveria ser o quê? Celebrado. Mas não houve isso. Aconteceu algo extraordinário que Jesus fez e não houve nenhuma celebração, nenhuma euforia. Então, aqui em João capítulo 9, nós costumamos olhar para esse texto por uma determinada direção, mas eu fiquei meditando essa semana e Deus me mostrou esse outro lado. Um milagre extraordinário que Jesus fez e que não houve nenhuma comemoração. Eu vou falar e você já vai entender depois. Um milagre extraordinário que Jesus fez e não houve nenhuma comemoração. Então vamos ver isso. Bíblia aberta, João capítulo 9, do verso 1 inicialmente até o verso 6. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?
Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviar. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Esse foi um milagre extraordinário. Você vê na continuação do capítulo, mais lá para o final, que o homem, ele diz assim, o homem que foi curado, nunca se viu, nunca se ouviu de um cego de nascença ser curado. Então foi um milagre extraordinário, porque outros cegos já tinham sido curados, mas eram pessoas que tinham ficado cegas. Porque o cego de nascença, os rabinos ensinavam que seria um milagre messiânico, que só seria curado um cego de nascença quando aquele homem de Deus, ou aquele profeta, fosse o Messias. Então não era mais um cego sendo curado. Deu para entender? Era ou não era extraordinário? Era extraordinário. Mas qual foi a reação do cego? João, ele usa apenas 3 verbos para falar sobre a reação dele com esse milagre extraordinário que Jesus fez. Lavar-se, lavar, voltar e ver. Diz que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Agora, imagina, ele era cego alguns instantes atrás. Ele está com os olhos sujos de lodo, saliva com terra. Ele coloca a mão na água do tanque de Siloé, dá uma lavada. Opa, já deu uma melhorada, vou lavar mais. E ele lava. E, gente, aconteceu na vida dele algo que ele nunca tinha experimentado. E é interessante que a reação dele é de euforia zero. Não era natural ele gritar pelas ruas de Jerusalém: eu estou vendo, eu estou vendo. Olha, eu estou vendo você agarrar as pessoas, falar: eu estou te vendo. Havia vendedores talvez ali, ponto fixo. Talvez ele era conhecido, as pessoas, você vê no capítulo, quando você lê, as pessoas conheciam. Porque elas falam, dão seu depoimento. Ele não é um cego de nascença, como é que ele está enxergando agora? Então haviam vozes ali que ele estava acostumado a ouvir. E João, ele parece que quer mostrar isso para nós. Que até o próprio homem que recebeu um milagre extraordinário, se Jesus não fosse o Messias, ele ia continuar cego. Porque só o Messias iria curar um cego de nascença. Qual a euforia dele? Diferente do samaritano leproso, que diz que ele voltou com euforia. Diz que ele voltou gritando, dando glória a Deus, e quando ele chega perto de Jesus, o que é que ele faz? Se prostra e adora. Então, vamos parar e pensar o seguinte: quando o time que você torce ganha o campeonato, como é que você reage? Ganhou, né? Ele ganhou. Ele esperava, mas ganhou, né? Ganhou. É assim? É não. Tem euforia, tem celebração. Agora, e quando Jesus faz algo extraordinário na nossa vida, cadê a celebração? Cadê a euforia?
Cadê sair contando para todo mundo da igreja no domingo seguinte? Cadê postar no Facebook, colocar no Instagram? Cadê publicar para todos os seus amigos no WhatsApp? Esse cego de nascença aparece assim, estou curado, estou vendo ele aí. Aconteceu algo extraordinário? Aconteceu algo demais? Né? Eu estava pensando, uma reação natural dele, que ele sabia que foi Jesus. Você vê na leitura, vai ver depois, acho que nós vamos chegar lá. Ele sabia quem tinha curado. Porque quando ele é indagado pelos fariseus, ele fala, Jesus. Quem foi o homem que te fez isso? Ele fala, Jesus. Então ele sabia. Não é porque ele era cego que ele não sabia quem o tinha curado. Ele sabia a ordem dada. E é interessante que João parece que quer mostrar isso. Um homem que recebeu um milagre extraordinário de Jesus, comemoração zero. Porque nem voltar falando assim, cadê Jesus? Cadê Jesus? Não, eu preciso conhecer Jesus, eu quero ver Jesus. Quem me curou, eu preciso conhecê-lo pessoalmente. Então, se você fizesse algo extraordinário para o seu marido, que tipo de reação você gostaria? Cadê esse cego? Amor, tu fez, né? Caramba, não, mas tu fez, né? Assim? Se você fizesse algo extraordinário para sua esposa, como é que você esperaria que ela reagisse? No meu caso aqui seria fácil, mas estou vendo no inverso. Sua mãe fizesse algo extraordinário para você, filha. Se o seu filho fizesse algo extraordinário, nós costumamos procurar corresponder e demonstrar para a pessoa que nós estamos muito felizes, porque nós sabemos que ela fez algo extraordinário para nós. Mas, e quando é Jesus e faz algo extraordinário para você? E se ele não fizesse, ninguém faria. E só ele podia fazer. Ele recebe a comemoração devida da sua parte. Você procura celebrar de modo que ele veja que a sua comemoração é relevante. Foi assim, estou 20 anos com gastrite. Mas sabe o que é? Lá no culto de oração, quinta-feira de manhã, as irmãs oraram, eu fiquei boa. Gente, quando Jesus faz algo extraordinário, vamos celebrar, ou vamos procurar celebrar de modo que extraordinário. Amém? Você entende? Amém? Você concorda? Não seria justo. Nós celebramos o feito de um time nosso, que conseguiu superar muitas equipes, ganhar um campeonato. Nós celebramos tantas outras coisas e Jesus, ao fazer algo extraordinário na minha vida, Jesus, obrigado. Obrigado. Não dá um culto de ações de graças, não faz nada especial, não faz nada relevante, não celebra, não comemora. Infelizmente, esse aqui é o primeiro exemplo dessa passagem que me parece que João quer mostrar que esse foi um milagre extraordinário que ninguém comemorou. Vamos ver o segundo exemplo, continuando aí no versículo 8 até o versículo 12. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Ele era conhecido de muita gente. Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas que parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: olha como é que ele sabia.
o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. E ele não tinha nem se preocupado em achar Jesus, para se prostrar, para adorar, para celebrar diante de Jesus, para comemorar. Não, eu fiz o que ele falou, o milagre aconteceu. Mas aqui você encontra os vizinhos, conheciam ele, conheciam os pais, conheciam a família, e não só os vizinhos, o pessoal da circunvizinhança, ali, os comerciantes, aqueles que conheciam ele, porque como cego de nascença, ele era o quê? Um mendigo. Então ele era conhecido. E você vê aqui, ninguém comemorando. Glória a Deus, você está curado. Jesus te curou. Algum vizinho fez isso? Alguém ali daquela rua fez isso? Que maravilha! Você não vai precisar mais ficar mendigando. Esse é um milagre extraordinário. A reação das pessoas foi como se fosse apenas assim: isso é uma novidade interessante. Isso é uma novidade interessante. Ele não era um mendigo, ele não era cego. Mas admirar a novidade não é a mesma coisa que celebrar o milagre. Amém? Então, eles também não celebraram o milagre extraordinário que Jesus fez. Eles poderiam ter dito assim: os rabinos ensinam que esse é o sinal do Messias. Então Jesus de Nazaré deve ser o Messias. Nenhuma celebração, nenhuma euforia. Nada. Eu fico pensando, como é que Deus fica lá no céu quando Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida, na sua vida, e você, euforia zero. Euforia com outras coisas. Mas com o sobrenatural de Deus, timidez total, euforia nenhuma. Então, os vizinhos, os conhecidos, também não celebraram o milagre, não celebraram a descoberta, realmente ele é o Messias. Você era cego, agora não é mais, né? E ele poderia estar tão empolgado com coisa: olha, graças a Deus, olha o sol, nunca tinha visto o sol, olha a flor, nunca tinha visto a flor, eu não sabia o que era amarelo, não sabia o que era vermelho. Gente, o milagre de Jesus mudou a vida dele. Euforia nenhuma. As pessoas também vendo a mudança, euforia nenhuma. Apenas uma curiosidade. Caso aqueles vizinhos desconhecidos: ele não era mendigo? Ele não era cego? Como é que pode? Agora não é mais cego, ou não vai ser mais mendigo? Mas há um terceiro grupo que João nos mostra também. Comemoração nenhuma com o milagre extraordinário que Jesus fez, que é os fariseus. Então vamos ler do verso 13 até o 17. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. A reação dos fariseus aqui a esse milagre extraordinário, eu queria contar uma história para você entender o raciocínio
desse grupo aqui. Imagine que num clube tem quadra, né? Tem também o quê? Piscina, normalmente tem. Né? E na piscina daquele clube, os líderes daquele clube, pensando no bem-estar e na segurança das pessoas, mandaram fazer uma placa para colocar lá na parede da piscina. A placa dizia o seguinte: só pode fazer salvamento de pessoas, salva-vidas profissionais. Mas aí aconteceu que, passado um certo tempo, né, alguém mergulhou, era dia de sábado, os salva-vidas profissionais estavam de folga. E ela bateu com a cabeça no fundo da piscina e quebrou o pescoço, ia morrendo afogada. Alguém que viu a situação, sabia nadar, mergulhou, tirou da água, para ela não morrer afogada. E então ela está ali na beira da piscina, deitada, com o abdômen para cima, retiraram a água que ela bebeu e etc. E então os líderes do clube chegaram. E ela poderia ter morrido, aquela pessoa ali, se ela não fosse salva pela iniciativa daquela pessoa. Mas quando eles chegam, eles perguntam: quem é você? Você é um dos nossos salva-vidas profissionais? Nosso clube não. Fala, então, você não estava autorizado a fazer esse salvamento. Você não seguiu as nossas regras. Nós não vamos reconhecer essa obra de salvação que você fez, porque você tinha que seguir as nossas regras. Você tinha que sair correndo e chamando o salva-vida profissional do nosso clube. Eu acho que faria sentido um negócio desse. Você imaginou a cena na sua cabeça? O que você ia falar? Ridículo! Que absurdo! Ao invés de vocês valorizarem uma vida que foi salva, vocês estão valorizando mais a regra que está no cartaz. O que vale mais? A regra ter sido deixada de lado e salvar essa vida, ou por causa da regra deixar ela morrer? Vocês entenderam como é a cabeça de fariseu? Qual era o problema deles com Jesus? A regra acima de tudo. E eles falam isso aqui. Então, por que eles não celebram o milagre? Porque Jesus quebrou a regra. Como eles tinham estabelecido uma regra, não Deus. Deus estabeleceu a regra, não trabalhar dia de sábado. Eles estabeleceram a regra deles em cima da regra de Deus. Como a ação de um médico é um trabalho, então curar alguém dia de sábado é fazer um trabalho. Então ninguém pode ser curado dia de sábado. Eu não leio isso no Antigo Testamento em versículo nenhum. Então eles fizeram uma regra em cima da regra de Deus. E quando Jesus cura o cego de nascença, ao invés de comemorar e de celebrar o que Jesus fez na vida daquele homem, uma transformação radical, concorda? Nunca mais ele mudou de vida por causa do milagre de Jesus. Nunca mais ele seria o mesmo. Ao invés de celebrar e de comemorar o milagre extraordinário, o que eles estão fazendo? Discutindo regras. Não importa. Se é extraordinário, não importa se ele era cego de nascença. O que importa é que hoje era sábado. Isso não podia ser feito. E, às vezes, nós precisamos lembrar que quando Jesus quebrava regras, ele quebrava regras feitas pelos líderes espirituais, não as regras feitas por Deus. Entendeu a diferença? Porque ele disse: eu não vim revogar a lei. Então ele tinha que cumprir as regras da lei. Ele cumpriu. Ele não quebrava as regras da lei, ele quebrava a interpretação errada, as regras indevidas feitas pelos líderes espirituais em cima da regra divina. Deu para entender? Então,
Na verdade, Jesus não tinha quebrado nenhuma regra, porque numa outra ocasião, tentando fazer eles entenderem essa diferença, ele falou assim: mas qual de vocês? Que o animal de vocês cairia num poço dia de sábado, e vocês iam deixar o animal morrer lá dentro no poço e não iam salvar no mesmo sábado? Aí ele fala assim: você acha que eu não iria curar essa mulher, filha de Abraão, escravizada pelo maligno, porque hoje é sábado? Olha como o objetivo, irmãos, da palavra é nos trazer luz e entendimento. Mas conhecimento bíblico sem sabedoria causa obstrução na nossa visão. E às vezes nós queremos então corrigir Deus porque nós achamos que Ele quebrou a regra dele. É a atitude dos fariseus. Corrigir Jesus. Também não comemorar o milagre. E então, me parece que João ficou tão impressionado que ele foi testemunha. Ele sabia que era um milagre extraordinário, ele já era discípulo de Jesus nessa época. E dos milagres que Jesus fez, aí eu fiquei olhando pelo outro lado, falei, faz sentido, parece que o João ficou tão impressionado que foi um dos milagres messiânicos, que eram só 4. Jesus já tinha feito acho que 2 ou 3. E João observou, nossa, milagre extraordinário, com comemoração e celebração zero. Ninguém celebrou o que Jesus fez. Mas aí não fica aí, né? Quem sabe vai aparecer alguém aqui que vai comemorar o milagre. A partir do verso 18, então, você vai ver a reação dos pais deste homem. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, que idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Cadê a comemoração dos pais? Você tem um filho cego de nascença. Cuidar de um filho, de uma filha com necessidades especiais, só quem tem para saber o trabalho que dá. Cuidar de um filho, de uma filha sem necessidades especiais já dá muito trabalho. Ainda mais quando tem necessidades especiais. Ele foi um bebê cego. Ele foi uma criança de primeira infância cega. Naquele período que se aprende a andar, mas ele não via as pedras no caminho nem os buracos. Ele sempre foi cego, porque ele nasceu cego. Cadê a celebração desses pais? Cadê eles falarem assim, olha, não queremos saber sobre esse assunto, o que importa para nós é que ele era cego, está vendo. E nós vamos levar nosso filho para casa, vamos fazer uma festa, chamar nossos amigos. Como é que nós vamos imaginar, nos dias de hoje, um pai, uma mãe, ou os pais de uma criança com necessidades especiais, e Jesus faz um milagre, e a preocupação dos pais está em evitar as pressões sociais. Porque parece que é isso que João quer dizer. Por causa da pressão social, os pais não celebraram. E qual é a informação que João dá? Ele fala assim, que eles tinham medo, porque eles sabiam que em Jerusalém já tinha sido espalhada a notícia que o Sinédrio, os rabinos, haviam tomado uma decisão. Qual foi a decisão?
Quem confessar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, nós vamos expulsar da sinagoga. Isso está aí, ó, nós acabamos de ler no versículo 22. Vai ser expulso da sinagoga. Tem 3 níveis de expulsão da sinagoga. Primeiro nível, se a infração não fosse considerada grave, apenas 3 rabinos poderiam, por disciplina, expulsar você da comunhão na sinagoga por 7 dias. Se eles considerassem que o ato foi um pouco mais grave, então 10 rabinos poderiam julgar a questão e eles poderiam decidir que você estaria expulso da comunhão na sinagoga durante 30 dias. Agora, para os casos que eles consideravam imperdoável, então todo o grupo se reunia e a expulsão era para toda a vida, era permanente. Então, os comentaristas dizem que essa expulsão era do 3º nível, não era temporária, era definitiva. O que isso significa? Quando o judeu era expulso de modo definitivo da sinagoga, se ele era comerciante, a maioria era, ou vendia leite, ou vendia peles, ou vendia ovos, né? Ou vendia azeitona, frutas. Um outro judeu não poderia mais comprar a mercadoria dele. Então não era só uma questão espiritual, ser expulso da sinagoga. Isso mudava a vida da pessoa. Eu acho que seria mais grave do que a excomunhão que a Igreja Católica praticou na Idade Média. Então, um judeu ser expulso de modo definitivo da sinagoga significava o seguinte: a partir de agora, transações comerciais só com gentios, porque um outro compatriota não vai mais comprar de mim e nem eu vou poder vender para ele. Então, os pais do cego de nascença sabiam, e o pessoal de Jerusalém sabia, é esse nível de expulsão que eles decidiram. Quem disser que Jesus é o Messias, acabou. A vida financeira vai mudar completamente, porque não vai ter mais relações comerciais com outros judeus aqui em Jerusalém. Então, João teve a preocupação de dizer, olha, teve um motivo porque eles não celebraram. Aquele milagre extraordinário que Jesus fez no filho deles, cego de nascença, porque eles temiam as sanções sociais. A sanção religiosa que teria repercussão na vida social deles. Então, os pais não celebraram. E o que acontece? Então, nessa altura, eles vão chamar o cego de nascença de novo. Então, vamos ler aí agora do verso 24 até versículo 38. E nós fechamos aqui. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, apenas uma retórica, né? Diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas, quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos.
Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua verdade. Olha o que ele diz no verso 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. A expulsão que os pais temiam, ele recebeu. 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado. Então Jesus sabia, a vida dele mudou por minha causa porque eu o curei. Mas agora está mudando por causa dos fariseus, porque ele não vai conseguir ter uma vida normal no meio judeu. Ele vai ter que partir para os gentios, para a sua sobrevivência. E aí, então, ao encontrá-lo, 35, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio e o adoro. Eu creio que João ele fecha aqui de uma forma maravilhosa, porque se ninguém comemorou um milagre extraordinário, nem mesmo quem recebeu, mas no final, concorda comigo que a coisa mudou? Ele celebra na adoração, não é? Porque ele não tinha noção plena que Jesus era o Messias, porque anteriormente ele disse que ele é um profeta. Mas agora, quando ele foi expulso da sinagoga, ele vivia isolado como cego. Agora, enxergando, ele ia viver isolado novamente, entendeu? Por causa da expulsão. Ou seja, ele não ia conseguir desfrutar da vida dele normal com os seus compatriotas, com os seus parentes. Então Jesus sabia, olha, o que os pais não quiseram receber e por isso não reconheceram publicamente o que eu fiz e quem eu sou, ele recebeu porque ele se posicionou. E então, é muito lindo. Deus é sempre extraordinário e surpreendente. Ele não foi procurar Jesus, mas Jesus foi procurar ele. Quando ele foi curado, ele não saiu: cadê Jesus? Cadê Jesus? Pelas ruas de Jerusalém. Mas quando Jesus soube que ele recebeu a punição máxima dos líderes de Jerusalém e que a vida dele, agora ele enxergava, mas ia ser uma vida que ele não desejava, não tinha sonhado com isso, a Bíblia diz que Jesus foi atrás dele. E Jesus o encontrou. E Jesus faz uma pergunta para ele. Toda pergunta que Jesus faz para você, dependendo da resposta, a sua vida pode ser transformada. Já tinha pensado nisso? Não depende tanto da pergunta, depende da resposta que você dá a Jesus. Você que está aqui hoje à noite, mais importante do que as perguntas que Jesus está te fazendo é a resposta que você vai dar para ele. E Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Seria um sinônimo. Você crê no Messias? Então ele fala: me mostra para que eu creia. Ele não tinha ainda o discernimento que Jesus era o Messias. Então Jesus fala abertamente. Ele fala assim: você está vendo ele. E o Messias é esse que fala contigo. Aí ele celebrou. Porque além do milagre, ele estava diante do Deus vivo.
do Deus encarnado, do Messias. E quando ele vê Jesus, a vida dele, que já tinha mudado fisicamente por causa do milagre, a vida dele mudou espiritualmente por causa da confissão. Só há mudança espiritual na sua vida quando você confessa. Há muitas pessoas que Jesus fez um milagre e elas caminham em direção ao inferno. Porque até reconhecem que foi Jesus, como ele reconhecia, mas não identificam Jesus como deveriam, como Deus único, digno de tua adoração. E para terminar aqui nessa parte sobre como olhar para Jesus pode mudar tudo. Vai conseguir, Paulo? Eu queria que vocês assistissem um vídeo aí que a Paulo vai soltar. É um trailer de um filme, que existe o livro também, são fatos reais. Um acidente que uma jovem, Madame Jones, sofreu. O médico fala aí que ela quebrou o pescoço e vai ficar paralítica. Tá, obrigado. Ela fala que não pode assoar o nariz, que ela não vai conseguir se limpar. Esse rapaz conhece ela, eles começam a namorar e vão se casar. Ela aprende a pintar, segurando o pincel com a boca. E o filme mostra, né, a luta dela, a adaptação. Era uma treta, essa nova maneira de viver. Amém. Acho que você ficou curioso em assistir o filme, né? Ou em ler o livro. Mas eu trouxe esse trailer, sabe por quê? Para falar sobre o casamento dela. Chegou o dia do casamento, o vestido de noiva foi preparado. E como ela era cadeirante, então procuraram fazer uma armação de arame para o vestido de noiva, né? Por causa das rodas. Fizeram uma rampa de acesso para ela, lembrando que o filme é antigo, isso aí, nessa época o mundo não tinha tanta preocupação com a acessibilidade, né? Então tiveram que improvisar uma rampa. Mas quando ela estava adentrando no salão que ia acontecer a cerimônia, ela viu que seu vestido estava sujo de graxa. Uma mancha grande por causa da graxa da roda, da cadeira. Quando ela viu aquilo, o buquê de rosas caiu da sua mão. Um impacto. E ela conta que, naquele momento, tanta coisa passando na sua cabeça, tantos pensamentos. Mas quando ela olhou para frente, ela viu um noivo.
quando ela olhou o noivo olhou para ela. E ela, olhando para o olhar do noivo, ela diz que ela esqueceu a graxa no vestido. Ela diz que a vontade de ir embora, envergonhada, tudo aquilo mudou quando ela viu a alegria do noivo esperando ela no altar. Ela diz que ela teve que se autorregular, porque pela vontade dela, era uma cadeira elétrica, ela ia botar na velocidade máxima para se encontrar com o noivo no altar. Eu estou concluindo com essa história porque a mudança maior na vida do cego de nascença não foi quando ele foi curado. Foi quando ele viu Jesus. O nome dele foi escrito no livro da vida quando ele olhou para Jesus. Sem ver Jesus, orar de tudo, ele iria para o inferno. Benefício somente nesta vida. Eu tenho muitas canções que falam sobre isso, eu lembrei apenas de uma antiga. Eu tenho vergonha até de falar o nome do cantor, porque se você imagina que é antiga, então imagina ainda um pouco mais. Mas a letra dizia mais ou menos assim: verei Jesus, né? Como ele é. Ah, que bom que você falou, pastor, porque eu não conhecia esse cantor, mas você falou. Gente, independente do gênero, mas eu convido você a ouvir essa canção. Tem uma canção mais recente também, não sei se é da Damares. Não, Damares fala que o maior troféu que você vai receber não é as outras coisas, mas é o seu nome está escrito lá. Né? Mas existem outras canções que mostram isso. Gente, você já imaginou? Já imaginou quando chegar a nossa hora? E nós não vamos ver o Jesus da cruz. Nós vamos ver o Jesus de Apocalipse capítulo 12. Que sem esse corpo transformado, por vê-lo, esses olhos ficariam cegos da intensidade da sua luz. Então, eu queria que nós orássemos agora e que você pudesse orar por duas coisas só. Que você fizesse um voto com Deus hoje. Senhor, milagres especiais na minha vida vão ser celebrados de um modo especial. Amém ou não? Não é? Obrigado, Jesus. Clama 5 anos. Jesus faz em 5 segundos. Obrigado, Jesus. Que tal? O que é extraordinário para você? Você não tem recursos. Medicina é cara. Mas daqui a 10, 15, 20 anos você é um médico, uma médica. Isso é extraordinário, não. Aí, obrigado, Jesus. Então, eu creio que João ficou impressionado porque ninguém comemorou o milagre de modo digno. E às vezes isso acontece conosco. Mas a segunda coisa para você orar hoje à noite é você falar assim: Senhor,
naquele dia que eu te vi face a face. É o maior dia de toda a minha existência. Estou me preparando para quando esse dia chegar. Vamos orar. Comece a conversar com Jesus. Fala com Ele. Jesus, o Senhor não merece fazer coisas extraordinárias na minha vida e isso passar em branco. Quando outras coisas acontecem, eu celebro, eu pulo, eu comemoro, eu festejo. O Senhor não merece, Senhor, que a minha reação seja uma reação natural quando o Senhor faz uma coisa sobrenatural. Me perdoa as vezes que eu fiz isso. Conversa com Jesus. E fala com Jesus: Senhor, eu não quero continuar agindo assim. Eu não quero. Eu quero festejar, eu quero comemorar, eu quero celebrar, eu quero dar glória a Deus, eu quero adorar, eu quero fazer cultos de ações de graças. Eu quero demonstrar. Eu não quero só falar. Ah, Jesus. E, Senhor, quando chegar aquele dia, há uma outra canção também, Senhor, mais recente, que nós cantávamos dizendo: quero te ver, quero te ver. Não pode ser uma expectativa natural, normal da nossa parte. Quando isso acontecer, Senhor, vai ser muito mais do que o testemunho da Johnny, que diante, Senhor, de toda a dificuldade que ela tinha, uma noiva, ó Deus, que não estaria entrando no altar como todas as outras, aquela terrível surpresa, o seu vestido branco manchado de graxa. Mas quando ela diz que quando ela viu o olhar terno, amoroso, compreensivo do seu noivo, tudo que era difícil, tudo que era trágico, ficou para trás, ela esqueceu. E tudo que ela mais queria era encontrar com o seu noivo. Ajuda-nos a viver assim, Senhor. Ajuda-nos a não perdermos o foco, que o nosso maior objetivo é um dia os nossos olhos irão te ver. Ouve a nossa oração, Senhor, que te fazemos nesta noite, querido Jesus. Em teu nome, amém.